Viagens sempre rendem assuntos para a literatura. E nem sempre é sobre o lugar de partida ou lugar de chegada. Às vezes, é sobre quem a gente encontra no trajeto. No caso do nosso convidado de hoje, as histórias estavam no meio deste caminho. Maurício de Almeida, bem-vindo ao Trilha de Letras, com o seu Equatoriais, que é um livro de contos, e fala de viagens. E você é antropólogo. E, bom, tem muitas perguntas para fazer sobre essas viagens, sobre esses encontros e como essa trilha, né, esse caminho, fez a sua escrita nesse livro lançado ano passado, não é? Isso. Helena, muito obrigado pela oportunidade. O Equatoriais ele é um livro de contos, como você disse, trata sobre viagens. Eu lancei esse livro há um ano, agosto do ano passado. E o interessante é que ele foi escrito durante a pandemia. Grande parte dele foi escrito durante a pandemia. E os contos foram se apresentando como todos os livros de conto para mim se apresentam. Eu escrevo textos, às vezes por convites, às vezes por algum interesse mais imediato. E noto que algum tema aflora ali, algum tema se apresenta e aí eu começo a entender o livro que eu estou escrevendo. E esse livro já tem contos antigos, mais antigos, tem contos que foram escritos durante a pandemia mesmo, mas foi engraçado que o tema das viagens se apareceu durante a pandemia, quando a gente estava em quarentena, trancado em casa. E foi interessante porque eu revisitei essas viagens que eu fiz antes, né? Antes desse período. E, como eu costumo dizer em relação a esse livro, eu descobri descobri vários países, né? Então, Equatoriais são contos que se passam por muitas regiões do país. Eu tentei dar conta do máximo possível. Tem muito das viagens que eu faço por ser antropólogo, por conta do meu trabalho. Mas tem muitas viagens minhas mesmo, viagens interiores. Eu quis trazer isso também para o livro, que os personagens se deslocassem fisicamente, geograficamente, e que esse deslocamento, por conta dos encontros, como você apontou, por conta de descobertas se tivesse uma movimentação interna também, íntima dos personagens, e que eles, enfim, se impactassem por essas descobertas. Então, o Equatoriais passa muito por isso. Nossa, isso é muito interessante porque vários autores já estiveram aqui no Trilha de Letras e falam desse incômodo que é o deslocamento do lugar, de estar num lugar que não é tão confortável. Isso tem alguma coisa autobiográfica? Esse deslocamento, esse sentimento de deslocamento, de você estar num lugar novo, ou enfim. Como é que isso bateu na hora de escrever? Isso bateu no sentido de que você sair da rotina num sentido amplo, não só da sua rotina do dia a dia, mas das pessoas com quem você conhece, com quem você se relaciona, o que você está habituado a fazer. De repente, nas viagens que eu fiz, por exemplo, que foram para lugares que eu não iria se não fosse por conta do meu trabalho, eu me vi fora dessa rotina, nesse sentido mais amplo, assim, afetivamente fora da minha rotina, e lidando com situações, lidando com pessoas, lidando com histórias, que eu não teria notícia se não fosse assim. Ou teria uma notícia muito distante, dos livros de história, por exemplo, né? Então, de repente, a questão indígena, que é o meu tema, com que eu trabalho, né, se apresenta para mim enquanto corpo, ali, enquanto uma pessoa me contando uma história da vida. Então, não é aquela história escrita, enfim, que a gente tem normalmente contato. Isso mexe muito, né? Isso é esse deslocamento geográfico que implica nesse deslocamento interno, que é um incômodo, por um lado, mas é esse incômodo que te coloca no mundo, assim. Para mim, me custou muito, e eu quis registrar isso nos contos, que esses personagens se descobrem personagens históricos, sabe? Agentes da história. Então, assim, o que eles fazem, o que eles pensam, tem consequências nessa história que a gente está construindo do país. Então, essa notícia talvez seja o grande incômodo, entre aspas, que eu gostaria que o livro trouxesse e que melhorasse, né? Que esses personagens se dessem conta de que essa história do nosso país não é uma história escrita, ela não está dada, é a gente que está construindo. E as posições que a gente toma, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente fala, têm consequências graves na nação, né? Positivas e negativas. Isso é muito bacana de trazer para a literatura, né? Esse sentido de que a história é feita por nós, que nós somos agentes e personagens dela, porque a gente cresceu com essa coisa do vulto histórico, né? Daquele personagem que está ali, que, enfim, tem uma estátua, ou tem um monumento, ou dá nome a uma rua.
e não é bem isso que acontece na realidade, né? Uhum. Mas eu queria que você falasse pra gente sobre a antropologia. Eu tenho uma irmã que é antropóloga, e aí eu falo, minha irmã é antropóloga, mas afinal, aqui veio a antropologia. a antropologia. Essa é uma ótima questão. A antropologia, ela se forma enquanto ciência durante a Segunda Guerra, né? Justamente por esse interesse de entender o Japão, por exemplo, como é que funciona essa cultura que é tão distinta da cultura ocidental. Então, a antropologia ganha esse corpo de ciência, esse status de ciência durante esse período. A antropologia, então, funciona muito a partir da alteridade, né? Quem é esse outro com O maiúsculo, para roubar um pouco da psicanálise também, né? E como é que se organiza essa cultura tão distinta da nossa. Então, é muito esse mergulho esse deslocamento, aliás, nessa cultura tão diferente da nossa e como é que essa coisa funciona, como é que se dão as relações mais básicas, como é que se funciona a língua, como é que funciona a cultura, né? Num sentido muito amplo. E acho que até hoje é assim. Tem um conto em específico no Equatoriais que eu dedico a Malinche, que é aquela figura da colonização, da conquista espanhola do México, né? E ela tinha esse papel muito ambíguo de ser uma tradutora. Ela aprendeu espanhol e se aliou ao Cortés, que ajudou muito na conquista, na tomada do México, por conta da cultura, né? Fisicamente eles eram minoria, mas ganharam e dominaram culturalmente. Acho que a grande conquista não, a grande invasão é cultural, né? Então, a antropologia é essa ciência que circula assim nessa zona difícil, nessa zona ambígua, cinza. E na minha função de antropólogo, eu trabalho na FUNAI e eu sinto muito isso, né? De repente, eu estou ali entendendo, conhecendo essa cultura. Eu gosto de ver no sentido de que eu posso auxiliar na questão das políticas públicas, né? Como é que as políticas públicas podem contemplar os povos originários de uma maneira que de fato contemple. Mas fica um pouco dessa questão tênue, assim, até quando, o quanto de informação eu estou dando que não era para dar também, o quanto desse conhecimento que eu estou adquirindo ali, que é uma relação entre pessoas, no fim das contas, né? Pois então, você trabalha com a questão indígena e você é um homem branco. E no livro, essa questão aparece. Como foi para você escrever do lado de fora? Né? Do lado de fora, entre muitas aspas, porque é isso, é o Brasil e, de alguma forma, todas essas questões nos tocam e nos tangenciam. Então, queria que você contasse pra gente como é que foi. Foi um desafio, foi muito difícil. Eu estou na FUNAI, acho que tem 15 anos já que eu trabalho. E era um tema que sempre se apresentava, era uma questão que estava ali, aí para o Maurício escritor também, embora essa divisão não exista, mas assim, para o argumento aqui, esse tema é tão interessante, ele é rico pela história, ele é rico pelas imagens, ele é muito rico, ele é muito fértil. E esse tema sempre se apresentou e eu nunca consegui escrever. Porque eu não conseguia achar esse lugar. Como é que eu falo sobre isso? Como é que eu abordo esse tema? O que eu trabalho? Não posso falar pelo outro, ainda mais nessa situação. Como é que eu faço isso? Então, foram anos tentando, procurando, pensando como é que eu chego nesse tema. E é engraçado que a coisa simples, às vezes, é difícil você chegar, tem uma complexidade em algumas soluções simples, né? E esse caso foi muito isso. Eu pensei para chegar a uma situação mais ou menos óbvia. Acho que eu tenho que falar do meu ponto de vista disso tudo. Justamente de ser um homem branco, do Sudeste, que está ali, né, por uma circunstância qualquer, está ali naquela situação. Acho que eu tenho que escrever justamente desse ponto de vista. Desse estranhamento, desse desconforto, de ser diferente ali, né? E está ocupando uma posição que é uma posição de Estado, né? Eu sou servidor público, então também tem essa carga, além de tudo, e de dizer desse lugar em que você descobre essa história, de que de repente aquela estátua era um bandeirante, de repente essa história não é tão glamourosa assim, né? Muito pelo contrário, é uma história muito violenta. A rodovia, né? Tem muito indígena andando nessa rodovia. Claro, a rodovia foi construída num caminho onde os indígenas já andavam há muito tempo. Então, também você se dar conta que a sua história ela tem essa marca, que é uma marca da Constituição do nosso país, de muita violência, muito esbulho, enfim. E que eu estou ali, eu faço parte disso,
talvez essa descoberta também. O lugar foi de colocar esse desconforto todo e essa descoberta que foi minha também, né? Sim. E trazer isso para esses personagens. Grandes escritores foram funcionários públicos. Machado de Assis era funcionário público, Carlos Drummond de Andrade era funcionário público, Itamar Vieira Júnior, funcionário público. Essa questão, né? Essa chance de você estar trabalhando para o Estado, para o país, isso oferece uma janela de observação diferente? Eu acho que sim. Oferece nesses dois âmbitos, né? Pelo trabalho que a gente faz, pelo meu, por exemplo, eu viajo muito. Como eu te disse, eu fui para lugares que eu não iria se não fosse pelo meu trabalho. Então, eu tive essa oportunidade, por conta do trabalho, de descobrir esses outros lugares, essas outras circunstâncias. E por estar no Estado, né? Eu trabalho em Brasília, inclusive. Então, tá ali entendendo como funciona essa máquina toda que gera o país, né? Também são descobertas normalmente não muito boas, assim, né? Você vê que é um país com grande potencial, de fato, em todos os sentidos, de riquezas culturais, enfim. É um país que tem muito potencial, mas essa gestão da coisa talvez não consiga dar conta, talvez não consegue dar conta nem de explorar essas potencialidades, mas de atender as demandas mais básicas, né? Então, eu acho que é um lugar privilegiado nesse sentido de você entender tanto a ponta, como é que ela funciona, a gente está ali onde, enfim, muita gente não está, e a máquina do Estado por dentro também, como é que ela funciona, essa questão das políticas públicas, das escolhas de governo, enfim. Eu entendo como um lugar privilegiado para você ver a conformação da nação e porque talvez a gente tenha problemas que estão aqui e a gente às vezes não sabe a razão. Talvez esteja ali no Estado, ou na falha do Estado, na falta do Estado. Entender como é que algumas coisas acontecem e a gente não sabe muito bem por que elas são assim até hoje, né? Tem a questão da estabilidade também, né? Porque para um outro lado, né? Se a gente olhando também um país instável do jeito que é o Brasil, que sempre foi, essa paz para escrever e, de alguma forma, você lutar pela sobrevivência, né? Sim. Talvez isso também seja uma questão que incentiva. Isso ajuda demais. Não ter essa preocupação de, né, ter que matar um leão por dia. Tem que matar um leão por dia, mas tem essa estabilidade. Isso faz toda a diferença. Isso, de fato, ajuda muito. Eu gosto de ver... acho que a gente passou por um período muito turbulento recentemente, né? Sim. Sobretudo na gestão do Brasil. E deu para ver também que essa estabilidade ela faz essa diferença, porque foram muitos servidores que seguraram a barra ali para conter um pouco o projeto que estava em curso. É necessária, né? É necessário. Eu sei que tem um debate muito grande sobre isso e acho que tem que se debater mesmo, mas eu acho que, no fim das contas, foram esses servidores públicos mais básicos ali que seguraram um pouco o Estado funcionando minimamente como ele deveria funcionar, né? Porque aí tem a questão da independência, né? Tem. Você não está ali, enfim, ao sabor do vento e, enfim, tem um centro. Sobre a gestão do país, estando num órgão tão importante quanto a FUNAI, com a questão indígena e tal, e 15 anos de história, né? Como é que você avalia... Olha a pergunta difícil que eu vou fazer, né? Nesse pequeno espaço de tempo, você me falar de 15 anos de FUNAI, né? Como você olha essa instituição brasileira? É um órgão que eu gostaria de ver extinto em algum momento, no sentido dele ser prescindível, da gente não precisar mais. Mas nesses 15 anos da minha experiência, eu olho que a gente precisa ainda, e precisa muito da FUNAI. Ainda é necessário, e é necessário a gente falar sobre o Equatoriais. Vamos já mergulhar nele mais um pouco. E agora vamos para o Dando a Letra e a dica de literatura semanal. Em O Barulho do Fim do Mundo, Denise Emmer traz, no realismo mágico, a exploração infantil, em uma narrativa entre a casa que observa seus hóspedes, uma família composta por pais abusivos e uma jovem que está à mercê deles. Esse livro, que ao mesmo tempo trata de assuntos delicados, também nos transporta por um livro totalmente lírico, mágico e emocionante, dando-nos a visão do que é esse gênero da literatura latino-americana. Por isso, a minha indicação de hoje é O Barulho do Fim do Mundo. Voltamos ao Trilha de Letras com Maurício de Almeida e o livro Equatoriais. Maurício,
é um livro de contos, mas a gente pode ler os textos aleatoriamente ou numa ordem, né? Tem uma narrativa ali envolvendo todos, alinhavando todos os contos. Isso foi proposital? Qual foi a tua proposta? Foi proposital. Eu gosto de livro de contos que tem um enredo, né? O meu primeiro livro, que é o Beijando Dentes, eu já trabalho isso. Foi um primeiro exercício para chegar no Equatoriais. Mas no Equatoriais, sobretudo porque era uma viagem, eu queria que o livro pudesse ser lido os contos individualmente, cada história por si só, e que o conjunto delas também fosse uma grande jornada, né? Uma grande viagem. Então, na medida que eu descobri o tema e descobri que eu estava falando sobre viagens, eu comecei a escrever contos já pensando nesse tema e também já pensando nesse grande enredo. Então, para mim é muito caro o livro no sentido de que o primeiro conto é um conto de retorno, na verdade. É o personagem principal, o protagonista, por assim dizer, desse romance, voltando para a cidade natal, para dali ele partir para essas viagens todas. Eu acho que esse livro tem esse movimento. Então, o livro pode ser lido como um romance, como capítulos de uma grande viagem. É um personagem... Normalmente, esses protagonistas são textos em primeira pessoa, né? Que pode ser o mesmo ou não. E eu usei elementos de repetição entre os contos. Então, tem algumas personagens que aparecem num conto e aparecem em outro, algumas situações que são retomadas. E essa retomada de personagens e de situações também foi um jeito formal que eu tentei dar para o livro para trabalhar com essa questão das consequências que eu estava falando antes, né? De que esses personagens tomam atitudes na sua vida pessoal, na sua vida íntima, e que tem um desdobramento num outro conto. Então, era muito para trabalhar também com esses personagens se havendo com essas escolhas que eles fizeram no passado. Então, a ideia foi trabalhar com na ficha catalográfica, como eu te disse, é um livro de contos, mas ele é um pouco híbrido nesse sentido de que pode ser lido como uma história só. É engraçado porque tem uma questão de mercado editorial de que as pessoas preferem um romance ao conto. E é sei lá, estranho, porque o conto são histórias mais curtas, são histórias que você consegue, né? Praticar a leitura de uma forma mais rápida. Por que você acha que isso acontece? Eu tenho uma teoria, né? Eu acho que... Pois é difícil, né? Eu também não entendo, e tem mesmo, né? Quando eu lancei o primeiro livro de contos, a grande pergunta era: e romance, quando vem? E aí, você não vai escrever o romance? Eu lancei o romance, que é o Instrução da Noite. E aí eu voltei a escrever, escrevi o Equatoriais, e a pergunta agora é: e o próximo romance, quando vem, tá né? vendo? É isso. Eu não entendo isso, porque eu acho que são gêneros diferentes, né? Para quem escreve, são desafios totalmente diferentes escrever um conto, um livro de contos e um romance. Sim. Para quem lê também, você lê essa história acabada em si, curtinha ali, e tá feito o conto. O romance é essa história mais longa. Então, eu não entendo a comparação do romance ser mais importante do que o conto ou essa demanda mercadológica. Eu acho que, falando em mercado, talvez o romance seja mais fácil de vender, né? É uma história que fala sobre isso. A minha teoria é que a gente tem essa tradição de acompanhar novelas, de acompanhar vidas, né, ao longo de um determinado tempo. Talvez a excelência que o Brasil tem na feitura do audiovisual, de novelas, de alguma forma contamine esse hábito de você ler mais romances do que contos. Não sei. Faz todo sentido. Não sei se faz sentido, mas, faz sim. Mas é algo que eu acho que... Mas é engraçado também nesse sentido de que o mundo hoje é muito rápido, né? É muita demanda, a gente está sempre correndo, sempre atendendo demandas, seja na vida, seja no celular, enfim. E o conto também tem essa coisa, você pode sentar e ler rapidinho. E ainda assim não emplaca, Pois né? Isso é curioso, porque à medida que a tecnologia avança e que as pessoas estão ali no telefone e querem ler coisas mais curtas, né? Era se esperar que o conto fosse um gênero muito... Pois, eu acho que aí vai para uma questão de formação de leitores, né? Eu acho que a gente, falando em política pública, né? Eu acho que a formação de leitores é uma que também carece de muito trabalho, muito recurso, muito trabalho, muita inteligência, porque a gente não forma leitores, né? Então, assim, não tem um interesse pela leitura de uma maneira geral. Então, às vezes, tem um tempinho para ler, mas aí prefere ficar no celular, na rede social, do que pegar um continho para ler. E pela falta do hábito da leitura. O que é uma pena, né? Mas eu acho que o conto... Eu ainda tenho essa esperança de que o conto pode roubar um minutinho da rede social para ler um conto rápido ali. E talvez jogar um pouco com isso, né? Um conto que faça referência ao outro, talvez leve a leitura do livro de uma maneira geral. Então, me conta, quem embarcar no Equatoriais,
Qual a viagem que você acha que te impactou mais? Puxa, essa é difícil. Eu acho que nos contos que trabalham essa questão indígena, indigenista, eu acho que é o que mais me impacta, pessoalmente. E acho que é uma possibilidade do leitor descobrir também, o leitor que não tem conhecimento desse universo, que tem algum conhecimento desse universo. Eu acho que o Equatoriais pode apresentar um pouco esse mundo e os dilemas, os impasses, as dores, enfim, as conquistas desse universo indígena que a gente tem no nosso país. Pois então, a gente tem um universo indígena e a gente tem um universo que está muito atrelado à questão indígena, que é o ambiental. Uhum. Falando em geografia, em território, em lugares, quais os lugares onde você pisou e que te inspiraram para o livro? Teve um que me marcou bastante, que é no Maranhão. O primeiro conto, acho que trabalha isso, o que dá título ao livro, chama Equatoriais, tem uma viagem de estrada de ferro, né? Tem da Vale, tem o trem da Vale. E essa viagem eu fiz de fato e peguei esse trem de fato. É um trem super bonito, super bem instalado, com ar-condicionado. Ele é uma viagem bonita de se fazer. Tem um trem, eu nunca imaginei isso, né? Só que o ponto onde eu peguei esse trem era no município que ele está dividido pela linha do trem. E essa divisão gerou acho que nem um município era, mas teve esse trem que corta, a linha do trem corta ali no meio e gera conflitos até hoje ali naquela comunidade. E essa ambiguidade me marcou muito, essa viagem me marcou muito justamente por isso, porque tem a questão ambiental, tem a questão territorial, essas coisas estão todas imbricadas uma na outra, né? Que é a grande disputa, né? Muitas vidas se perdem por conta disso, muitas histórias são marcadas profundamente por esses cortes, né? A Transamazônica, tem um outro conto também que trabalha a questão da Transamazônica, que é um corte no meio, ali no norte do país, e que você vê que tinha estudos para a construção da Transamazônica, mas eles foram ignorados. E eles passam no meio de terras indígenas propositalmente. Não vou afirmar isso categoricamente, mas assim, é visível. Eu infiro que foi proposital, mas assim, são essas histórias. O país é muito marcado por essas histórias de cortes, né? De atravessamentos violentos, porque aí é uma devastação, né? Abrir a Transamazônica foi você literalmente abriu a E essa é uma floresta no história meio. tão pouco contada, né? Uhum. Eu me lembro de um determinado momento, sei lá, nos 70, 80, em que tudo isso estava mais na ordem do dia, né? Hoje, outras questões foram sendo substituídas e foram substituindo, aliás. Mas e essa Transamazônica? O que foi feito disso? O que foi feito disso? A floresta tomou conta. Porque tem também essa visão romântica de que o meio ambiente se regenera e tomou conta outra vez. Não é bem assim, né? Não, a Transamazônica está aberta lá, como foi aberta. Alguns trechos mais pavimentados, outros são estradas de terra. Porque você tem essa questão ambiental, abriu-se a estrada e ela é utilizada. Então, a questão ambiental ela não vai se refazer plenamente. E tem o impacto da construção mesmo, né? Das pessoas que foram lá para abrir, das cidades, dos povoados que apareceram, da industrialização que chega, das fazendas que chegam, dos garimpeiros que chegam. Você abre caminhos, né? Então, assim, tem esse impacto ambiental que não é só você cortar a estrada no meio, mas tudo que vem junto. A questão do garimpo vem muito dessas aberturas dessas grandes estradas e dos ramais que decorrem delas, enfim. É um assunto muito complexo. Cultural, né? Cultural, sobretudo. Porque aí você tem esses povos mais distantes, os indígenas, por exemplo, mas aí chega essas populações e esse contato, ele é um contato muito difícil, é muito prejudicial, em alguma medida, né? Porque você leva alimento industrializado, você leva bebida alcoólica, você leva prostituição, doenças, enfim. E isso sem controle, né? Sem um controle fundiário, sem um controle sanitário, enfim. É um impacto devastador, assim, ambientalmente, socialmente, fundiariamente, enfim. É uma pena que tenha saído da pauta, mas acho que é um assunto que a gente precisa retomar. Né? Então, Maurício, lê pra gente um trecho do Equatoriais. Leio. A cidade desabava sobre nós, Mônica. Lembro daquele dia, o último, em que não nos importávamos com nada, porque o amor é o equívoco que jamais evitaremos. Aquele dia que era sem dúvida sábado, e no qual beber era o que nos restava, sua boca tão alcoólica, sua língua. A cidade desabava e já era noite, quando os profetas de concreto desceram do alto da catedral
para nos precaver e acabaram se atracando com as moças da mesa ao lado. E nós ríamos, Mônica, porque o amor é engraçado. O amor é engraçado. O amor é engraçado. Tem essa paisagem íntima dos personagens também, que afetivamente se transformam nesse processo. O amor é engraçado, ainda bem, né? A gente precisa desse alívio na vida. Precisa muito. Já que falamos sobre amor, no fundo e rodeando todas essas questões está o apreço pelo nosso país, a vontade de que ele melhore, de que as pessoas sejam felizes. O que você quer dizer com a sua literatura para o Brasil? Eu acho que o Brasil é o Brasil é o país que a gente nasceu, né? E é um amor difícil, é um amor muito difícil. E engraçado também, enfim, é esse amor como todo amor é, né? E eu acho que descobrir esse país cada vez mais, seja pela minha profissão, seja pela literatura, é uma coisa que me interessa cada vez mais. E eu acho que a literatura, para mim, tem servido, sobretudo, para registrar essas descobertas, para descobrir esse país e para deixar esse registro desse país tão diverso, tão duro, tão amoroso, tão afetivo também, tão festivo. Então, eu acho que a literatura, para mim, tem ido muito para esse caminho, de registrar esse país. Você acha que a literatura tem esse poder um pouco curativo, né? Eu sei que é uma pergunta um tanto padrão e clichê, mas é impossível não perguntar isso para uma pessoa que trabalha num Brasil muito profundo, né? E pouco visto nos grandes centros e um pouco ignorado também. Eu quero acreditar que sim. Curativo também, mas esse registro da gente fazer as conversas como essa para falar da Transamazônica, falar desses impactos todos. Eu acho que a literatura serve para provocar essas discussões, né? Não só para registrar esses acontecimentos, essas questões, mas para provocar esse debate. Ainda que não com a amplitude que a gente gostaria, mas a gente está aqui falando sobre isso. Então, eu acho que a literatura tem essa função de trazer as questões, de explicitar os problemas, para a gente debater soluções possíveis, né? Achar algum jeito que seja menos violento, por exemplo, né? Que seja mais acolhedor, que tenha mais amor envolvido. Enfim, acho que a literatura, quero acreditar que ela tem esse poder ainda. Acreditamos. Tomara. E desejando que você também acredite nas soluções possíveis, terminamos mais um Trilha de Letras. Esperamos vocês na próxima quarta. Se perdeu algum episódio, vai lá no YouTube, no Spotify. Estamos aqui sempre porque Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.